Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Passei essa semana inteira aí sem subir vídeo aqui para vocês. Mas bom, hoje a gente vai fazer um vídeo novamente na prática aqui para você ver. E esses dois prints aqui na tela é para você ver essa análise, né, que foi enviada dentro da comunidade. Então você pode ver aqui aonde que eu enviei, tá? Aonde o preço estava e qual que era a minha visão e como que o preço de fato ele completou todo esse movimento em apenas um candle. E aquilo que eu falo com vocês é saber a direção e saber o melhor momento para você fazer essas operações. Bom, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando, né, desses conteúdos assim na prática, mostrando para vocês de fato as operações, a visão do mercado e para você ver que como que de fato o mercado trabalha. Você não precisa se preocupar com muitas estruturas, você não precisa se preocupar com FVG, você não precisa se preocupar com muitas coisas, aquilo que eu falo com vocês. Mas como eu sempre falo também que todos os operacionais funcionam, mas dentro do nosso método, dentro do CRT, é muito mais fácil e muito mais prático você saber aquilo que você está fazendo, beleza? Então, mais um ouro, né, de fato, que eu vou entregar para vocês aqui, nesse ativo que eu gosto muito também de operar, que é o Shao. E vamos para o vídeo, beleza? Espero que você curte esse vídeo, deixe seu comentário aí e vamos para cima. Estamos na meta aí de chegar a 1000 inscritos e se o canal está crescendo, se o canal está tendo feedback, é porque de fato eu estou ajudando muitas pessoas aqui dentro e esse é o meu intuito, beleza? Então vamos para cima que é só o começo. Bom, vamos lá, turma. Primeiramente, o que a gente precisa entender? E olha só como que é bizarro, né, a movimentação do preço. A gente pode ver que aqui muitos de vocês, né, enxergaria isso como de fato uma zona consolidada e é uma zona consolidada, né? De fato isso aqui é uma consolidação. Mas quando a gente vai saber para onde que o preço vai em uma consolidação? Muita gente fala: "Ah, mas aí você tem que esperar o preço romper para você entrar a favor e não sei o quê, não tem como você saber para onde que o preço vai em uma consolidação". E isso é balela. Obviamente que você sim, você consegue saber para onde que o preço vai a qualquer momento, se de fato você entender como que funciona o algoritmo, como que funciona a movimentação do preço, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que antes de a gente começar as nossas análises, o que a gente observa, né? Primeiro a gente vem para o diário, e no diário, bom, vamos lá, eu vou passar essa análise aqui do Shao para vocês, e vai ser um presente, né? Um presente muito bom, né? Para você que assistir esse vídeo e conseguir, né, ter essa visão, que é o quê? A gente tem uma R para poder subir em uma semana, tá? Então vamos começar essa análise desde uma semana. Então, esse aqui é o próximo objetivo do algoritmo, tá? Mais próximo aqui, ok? E aí, quando a gente entende qual que é o nosso DOL, então vamos colocar que isso aqui é o nosso DOL final, né, desse objetivo. Então, esse aqui é o nosso DOL, para você ver como que você identifica para onde que o preço vai, sabe o que você vai fazer de forma simples, apenas com duas linhas no gráfico, tá? E aí, quando a gente tem já um direcional, e isso aqui eu estou falando com a galera aí na comunidade desde quando foi criada essa R. Então a gente tem 3 semanas praticamente que a gente só está comprando no Shao, porque a gente tem um objetivo que é o objetivo final aqui. Mesmo que o preço venha, caia um pouquinho aqui, etc., mas esse aqui é o objetivo do algoritmo, beleza? Então, primeiro ponto, quando a gente sabe onde tem o DOL, né, o DOL claro, o que a gente precisa esperar? A gente precisa esperar R's pendentes a favor daquele objetivo. Então, quando a gente tem alguma R reiniciada, o que é uma R reiniciada, Z? É uma R que está contra o meu movimento maior, que está contra o meu DOL. Então, se eu tenho uma R reiniciada, eu posso operar? Sim, só que o risco dessa operação é muito maior. Ou seja, eu espero as R's pendentes, que é uma R criada a favor do meu objetivo, a favor do meu DOL, para aí sim eu fazer as minhas compras, que é nesse caso aqui o objetivo final do preço, beleza? Quando eu desço para um dia, o que eu consigo entender no diário aqui, ó? Desde quando, né, a gente já consegue fazer essas operações, tá? Então, quando a gente fala de R's pendentes, você pode ver, ó, isso aqui é uma R pendente. Mesmo que ele fechou pouca coisa por baixo aqui, a gente entende, porque se a gente olhar em outras temporalidades, isso aqui, de fato, é uma R. Então, aonde que seria as minhas compras aqui, Z? Por debaixo desse,
desse Startup Sweep, tá? Então aqui seria as minhas primeiras melhores compras, tá? Logo, depois, qual seria minhas outras compras? Olha só, alinhado com o meu objetivo. Isso aqui é um presente para vocês, tá? Isso aqui é coisa que eu entrego dentro da mentoria, tá? Dentro da comunidade, beleza? Então, a gente tem R's a favor do objetivo. Aonde seria o melhor momento de compras? Aqui embaixo, tá? Então, novamente, outros pontos de compra. Logo, hoje também, o que que a gente tinha? A gente tinha também R's criadas para poder subir. Você pode ver um Tata Sweep aqui no diário, e esse objetivo aqui para poder completar. Logo, a gente tinha esse outro objetivo aqui também. Só que aí, se você para visualizar, você fala assim, pô, Zê, mas aí eu também tinha um Tata Sweep de baixa, para o preço descer aqui. Sim, você não está errado. Por isso que eu estou falando que isso aqui é uma R reiniciada. O que é uma R reiniciada, Zê? O nosso objetivo não é buscar esse DOL aqui? O algoritmo não tem que buscar esse DOL? Sim. Então, se ele está formando uma R para poder cair aqui, isso é uma R contra meu movimento. É o que vocês conhecem como se fosse contra a tendência, tá? Então, se a gente tem uma R reiniciada, o algoritmo ele não tem nenhuma obrigação para poder completar essa R reiniciada. Por quê? Porque o meu objetivo é de alta. Então, se eu tenho uma R reiniciada aqui e aí eu fico buscando vendas, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai criar uma nova R pendente. E essa aqui é a minha R pendente a favor do meu objetivo. Então, como você pode ver que desses dois candles que teve aqui, ó, você pode ver que a força dele nem foi tão agressiva quanto esse candle aqui de hoje, esse candle de sexta-feira. Por quê? Por que que esse candle explodiu para cima aqui? Porque ele está a favor do meu DOL. Então, quando ele está a favor do meu DOL, o algoritmo, de fato, ele tem que botar pressão para o preço subir, porque esse é o objetivo final dele, beleza? Então, a gente já consegue entender que quando eu abri o preço hoje, e você viu lá no print que aonde o preço estava, eu vou te mostrar, ele tinha feito esse Tata Sweep aqui e já estava formando essa R. Logo, o algoritmo fez um intra-Tata Sweep. O que é um intra-Tata Sweep, Zê? Quando eu já tenho um Tata Sweep feito e um novo candle, ele faz um Tata Sweep em cima do que já estava feito. Ou seja, dessa forma, ele me cria duas R's. Então, eu tenho essa primeira R, que é a minha R de um dia, em temporalidades maiores, e também tenho essa minha segunda R, que seria o objetivo final do dia de hoje. Por que esse é o objetivo final? Porque, de fato, o algoritmo ele tem uma quantidade de pontos de movimento que ele tem que fazer no dia. Então, ele já fez toda essa expansão. Por isso que você vê que o preço ele já completou esse objetivo e teve uma retração. Então, toda entrada é uma saída e toda saída é uma entrada. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Porém, a gente não faz as nossas operações em um dia. Então, aonde a gente tem que buscar as nossas operações? Em time frames menores. Quando eu jogo para 4 horas, olha só como que é maravilhoso o que o algoritmo faz. E por isso que eu estou te falando que eu estou te entregando um presente e um presente muito, mas muito foda mesmo, tá? Quando a gente olha aqui, esse candle aqui foi feito, né? Foi feito o Tata Sweep às 6 horas da tarde. Então, às 6 horas da tarde, no caso, é a abertura de mercado, né? Então, a gente não faz a operação aqui. Então, o que que eu consigo observar? Mesmo que ele fez esse Tata Sweep, ele também, ó, respeitou essa zona de PDM do meu candle da esquerda para a direita de 4 horas. Olha só que perfeição que o preço ele não fechou por baixo aqui. Por que que ele não fechou por baixo, Zê? Porque esse candle aqui foi formado uma R. Então, você vê, ele fez o Tata Sweep, criou essa R, depois o candle fez o Intra-Tata Sweep, que foi o Intra-Tata Sweep do diário, e os próximos candles, ó, eles não conseguiram fazer o quê? Romper por baixo. Então, isso já é um indício de que aqui é aonde o algoritmo, a partir daqui, que ele está segurando esse preço e vai jogar esse preço para cima porque os nossos objetivos tá de alta. Então, ele não vai passar disso aqui. Logo, eu consigo enxergar uma R que é mais importante da esquerda para a direita, em temporalidade de 4 horas. Então, esse aqui é a minha R de 4 horas, beleza? Porém, eu tinha uma outra R criada. Olha só, eu tinha essa outra R criada também em 4 horas. Se eu olho um pouquinho mais para frente, eu tinha essa outra R criada para poder subir também em 4 horas. Então, o que eu consigo observar aqui e o que vocês conseguem entender? Que tudo estava me indicando para compra.
tudo, todas as temporalidades, estava me indicando para mim poder comprar. Então, por isso que o preço, boom, ele explodiu aqui dessa forma, porque o algoritmo ele estava falando assim, Z, eu tô para comprar em 4 horas, eu tô para comprar em um dia, eu tô para comprar em 1 hora, eu tô para comprar em 4 horas, eu vou subir. E aí, qual que é o horário para ele subir? E isso é interessante. No ouro, a gente tem os horários teoricamente um pouco diferente do Forex, tá? Então, um dos horários importantes que a gente tem é às 6 da manhã. Às 6 da manhã, horário de Nova York, tá? Então, sempre lembre, UTC 04. Então, você pode ver que, olha só, 10 da manhã, 2 horas da tarde, 6 horas da noite, 10 horas da noite, 2 horas da manhã e, bum, 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã foi aonde o preço expandiu. Se a gente olha aqui, ó, 6 horas da manhã, olha o tamanho desse candle. Se a gente olha mais aqui atrás, 6 horas da manhã, olha o tamanho desse candle, que é onde ele fez esse Tata Sweep e completou esse objetivo de 4 horas. Então, um dos horários mais importantes do Shao é às 6 da manhã, tá? Então, logo que quando a gente abaixa a nossa temporalidade para 1 hora, o que eu consigo visualizar aqui? Ou até mesmo em 15 minutos, a gente nem precisaria olhar essa temporalidade em 1 hora, porque a gente já tinha tudo alinhado, tanto em um dia quanto em 4 horas, ok? E aí, quando a gente observa em 15 minutos, olha só que interessante, como que o mercado ele é fractal. Olha só como ele, em 15 minutos, ele também criou essa R para poder subir. E justo dentro do horário das 6, tá? Então, às 6h30 ele veio, 6h45 ele respeitou essa zona de PDM, aonde a gente já poderia fazer a nossa compra aqui. Nem precisaria esperar a zona de order block. E aí, buscando primeiro alvo aqui em cima, ok? Segundo alvo aqui em cima, nesse primeiro diário, e terceiro alvo aqui em cima. Como você pode ver, que ele completou todos esses objetivos. Só que, eu quero ser um pouco mais conservador e baseado na estratégia. Aonde seria a minha entrada? Seria depois que ele fechasse aqui essa zona de order block. Então, isso aqui é a nossa zona de order block, onde o preço, como você pode ver que eu posso pegar tanto no fechamento aqui, que não interfere em nada, quanto esperar ele tocar nessa zona de order block. Mas o que eu sempre ensino para vocês é, fechou por cima, boom, aqui seria o nosso ponto de entrada. Então, primeiro eu coloco meu alvo, aonde vai ser meu alvo? Vai ser nesse primeiro ponto, e aí eu ajusto meu stop, buscando um alvo de 1 para 3. Sempre abaixo da zona de Tata Sweep e da zona de PDM. Chegou aqui, Z, quero fazer parciais e quero deixar o preço correr até no meu objetivo final. Posso? Óbvio que você pode. Então, aqui você faz parciais, aqui você tira 50%, 60% do seu trade, coloca a sua operação no break-even, porque aí você já está fora de qualquer risco, então você não está correndo risco nenhum e já ganhou 50% da sua operação. Então, quando o preço chegou aqui, você tirou 50% da sua operação e se de fato ele começasse a cair, por quê? Porque ele completou uma R diária, então ele podia muito bem começar a cair aqui. Óbvio que, como a gente tem o nosso DOL de alta, que seria esse DOL semanal, claro que ele não iria fazer uma reversão toda aqui para baixo, porque o nosso DOL é de alta. Então, o máximo que ele poderia fazer, o que ele está fazendo, completando isso aqui, dá uma consolidada aqui para depois ele subir, porque hoje é sexta-feira, tá? Então, é dessa forma que você consegue entender para onde que o preço vai, por que que o preço está indo com tanta força, o horário que ele está indo e simples assim, sem esperar quebra de estrutura, sem esperar FVG, sem esperar, enfim, a única coisa que você vai esperar aqui é um Tata Sweep, uma confirmação de order block e bum, pau na máquina, porque aí você vai deixar o algoritmo fazer o trabalho dele, beleza? Então, se você quisesse segurar e sair o mais rápido possível dessa operação, esse aqui seria o seu primeiro alvo. Então, bateu no seu primeiro alvo, tchau, sai da frente do mercado. Ah, Zé, mas eu quero esperar aqui o diário, tomar o máximo diário. Beleza, tomou o máximo diário, como você pode ver que depois das 6 horas, às 7 horas que ele começou a expandir, foi 15, 30, 1 hora. 1 hora ele completou esse objetivo aqui final. Então você não precisa ficar mais do que 1 hora e meia na frente do gráfico, tentando buscar coisa onde não existe e etc, etc. Não, você precisa no máximo
2 horas na frente do gráfico, porque o algoritmo ele vai completar o seu trabalho dentro do horário operativo, tá? Então, por isso que eu falo com vocês nunca operem fora do horário operativo. Por quê, Zê? Porque fora do horário operativo, o preço ele vai consolidar. Fora do horário operativo, o preço ele vai consolidar. E eu não quero pegar operações consolidadas. Eu quero pegar as expansões do algoritmo, tá? Então, primeiro ponto é o horário operativo. Então, um dos horários mais importantes no ouro, e aí você já pega esse bizu também, é às 6 horas da manhã, beleza? E aí, seria esse presente aqui para vocês, para onde o algoritmo ele vai completar, né? Então, esse aqui é o próximo objetivo do ouro. E aí, você já sabe como que funciona. Espera formar R's a favor desse objetivo e compra. Espera R's formar a favor desse objetivo e compra, beleza? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo desse na prática. De fato, a galera da comunidade pode até achar ruim pelo estar entregando isso aqui para vocês, porque isso aqui, de fato, é um conteúdo avançado e é as operações que eu mandei para eles no dia de hoje, mas para vocês verem como que eu quero ajudar vocês também da melhor forma possível. E, obviamente, se você quiser se aprofundar, se você quiser aprender um pouco mais, é só você me chamar no Instagram ou lá no Telegram, que eu te explico como que funciona a mentoria, mais a comunidade de trades, aonde a gente se ajuda lá dentro e a gente faz o negócio acontecer, beleza? Então tamo junto, turma, ótimo final de semana, tirem para poder estudar e vamos para cima que semana que vem é dia de colocar dinheiro no bolso. Fechou? Tamo junto e um abraço do Z.